pode ligar o ar-condicionado aí. Tá bom o clima ou vocês querem que ligue, irmãos? Tá bom, não tá? Tá bom, irmão, se ligar não. Amém, irmão? Entenda uma coisa, irmão. Tem que ser pela maioria, né? Eu não posso falar, liga o ar-condicionado, e aí fica todo mundo assim, ó. Aí fica dois assim, e o resto tudo assim. Aí não dá, né, irmão? Tem que perguntar. Quem estudou a lição, irmão? Poucas pessoas estudaram a lição, né? Eu até entendo. Somos brasileiros, né? O brasileiro não gosta de ler. Gosta de pegar tudo pronto. Quando você fala que tem que estudar, o brasileiro assusta, né? Desanima. Você fala com o camarada assim, para você ganhar mais dinheiro, você tem que estudar. E ele prefere ficar sem ganhar dinheiro do que estudar. Fala, não, eu acho melhor eu continuar sem ganhar dinheiro mesmo. Os países industrializados, todos eles, as suas escolas é o dia todo. O Brasil é 4 horas de escola, irmão. Mostra o tanto que nós gostamos de estudar, né? Uma alegria. Amém, irmão? Não é que eu estou diminuindo o brasileiro, eu estou dizendo para você que devemos melhorar. Pode ser que você não aprenda, não desenvolva o hábito da leitura, irmão. Mas você pode criar isso nos seus filhos. Amém? Você pode criar isso, o hábito da leitura nos filhos. Outra coisa que eu já vi que o brasileiro é bom, irmão. Ele começa a ler o livro, ele lê o começo e corre para o final, ele lê o final e fala que lê o livro. Não, eu li o livro. Não, irmão, você não leu o livro, você leu o começo e o final do livro. Eu vi pessoas que fazem isso, você empresta o livro para ele lê o começo e lê o final. E fala, não, irmão, você não leu o livro. O começo é a introdução, o verdadeiro ensino está no meio, viu, João Batista? Esquece não, para ler o livro tem que ler completo. Amém, irmão? Isso aqui tem um ensino poderoso, irmão. Se você ler a lição e atentar-se para os ensinos que estão aqui, além de mudar a sua vida, vai mudar da sua família. Vai mudar do futuro, seus filhos e netos. Porque a quantidade que você conseguir passar para frente para os seus filhos sobre Deus, 50% morre no caminho. Então entenda bem. De mim para os meus filhos, 50% do que eu conheço morre no caminho. Quer dizer, eles só vão pegar 50%. Isso quer dizer que se eles não lutar para completar 100%, estudando sozinho, os meus netos vão aprender 25%. Isso quer dizer que meus bisnetos não serão crente. Entendeu agora, irmão? Isso já é ciência provada. Isso aqui não é ciência falada por mim, não. Isso é ciência provada. Então, cada pai de família tem que buscar complementar aquilo que aprendeu. Tem que dobrar o que ele aprendeu, porque assim ele poderá passar para os seus filhos e continuar fazendo o mesmo. Vamos lá? A nossa lição fala sobre Esaú. As bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Esaú é o primogênito de Jacó. É isso, irmão? Não é isso? Esaú é o primogênito de Jacó, não é isso, irmão? Uai, não é não, irmão? Esaú é o primogênito de Jacó, não é, irmão? Não, né? Tá vendo o tanto que é ruim não estudar a lição, irmão? É o primogênito de Isaac, irmão. Filho de Rebeca. Não é filho de Leia. E nem de Raquel. Porque Leia e Raquel eram esposa de Jacó. Já era nora de Isaac. Amém, irmão? O conhecimento vale muito, né, irmão? Vamos lá. Então, nasce Esaú. Esaú é o primogênito. O direito de primogenitura
era de Esaú, porque ele foi. Eu pensei que ele ia carregar as cadeiras dessa vez. Ele foi o primeiro e por direito conquistado era dele. Ele é o primogênito. Ele teria que assumir as bênçãos da primogenitura. Então, uma lição vai trabalhar em cima dessa questão aqui, olha, para que você tenha noção do que está fazendo. Apresentar as bênçãos da primogenitura, é o primeiro tópico. Mostrar o desprezo de Esaú à bênção da primogenitura. O segundo, ele despreza aquilo que recebeu, que deveria ser dele. Citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Então, eu tenho direito a algo, pertence a mim, mas eu desprezo. Pertence a mim, mas eu desprezo. Isso acontece até hoje, irmão. Isso acontece até hoje. As bênçãos da primogenitura. Tópico 1, bênção de prosperidade, bênçãos de autoridade e bênção de representatividade. De prosperidade, o primogênito tinha direito de receber a herança dobrada. Se era 4 filhos e o pai tinha R$1.000, cada um deles receberia por direito R$250. Mas o primogênito receberia R$500 e os outros 3 dividiria R$500. Porque o primogênito ele tinha direito da bênção dobrada. Então, era a bênção da prosperidade. Ele tinha direito de ficar com o dobro da herança da família. Essa escolha, irmãos, já no Velho Testamento você vê muito isso. O primogênito ele herdaria as coisas da família. E ele governava a família. Ele representava a família. O primogênito. Por algum motivo, dava-se o direito de escolher o mais novo, caso fosse necessário. O pai de família achava que era necessário escolher o mais novo, ele escolheria. Mas era uma exceção, uma regra. A regra é o primogênito. A regra era o primogênito. Então, a bênção da prosperidade, ele iria receber o dobro da herança da família. Então, a família dividiria, a metade ficaria com o primogênito e a outra metade com todo o restante da família. Amém, irmão? Amém? Olha para mim aqui, irmão. O que representa isso no mundo espiritual? Representa isso no mundo espiritual que Deus nos criou para prosperar. Vale nos dar atenção a isso. Vale nos olharmos para isso. Deus não nos criou para ser miseráveis, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Mas Deus também nos criou todo mundo para ser todos riquíssimos. Não. Mas nos criou para viver bem e viver com qualidade de vida. Agora, tem muitas pessoas que não vivem bem, não têm qualidade de vida financeira, exatamente porque despreza a forma que Deus o criou. A maneira que Deus o criou. E isso faz com que o cristianismo se torne, por muitos anos, o cristianismo foi uma religião na classe da sociedade de segunda classe. Por que o cristianismo era uma de segunda classe? Porque eles achavam por muito tempo que pobreza era sentido de humildade. E que o evangelho realmente era para os pobres, só para os pobres. O evangelho não é só para os pobres. O evangelho é para quem precisa dele. E quem é que precisa dele? Todos. Todos precisam do evangelho. Mas a forma de pregar e de ensinar foi colocando a igreja, a Assembleia de Deus, eu vou colocar porque eu estou nela, como uma igreja no Brasil de segunda classe. Onde os ricos e inteligentes e cientistas não vinham congregar conosco e nem fazia parte da nossa igreja, porque se viessem, eles iam se sentir de segunda classe. O tempo passou e isso foi mudando, a geração foi mudando a forma de enxergar essa questão. Pensa comigo aqui, irmão. Olha, pensa comigo. Nós aceitamos a Jesus. Mudou a nossa vida, espiritual e corpo.
nós somos 3 em 1, espírito, alma e corpo. Ao aceitar a Jesus, Jesus veio e mudou espírito, alma e corpo. Essa pessoa transformada agora começa a ter filhos, que serão transformados também e nasce num lar santo, por consequência, eles são filhos de santo, também isso vai seguir a geração deles. Eles seguem. Esse filho vai para a faculdade, ele não tinha que se destacar na turma? Tinha, ué. Como que eu tenho um Deus que me apequena? Que me impõe para baixo? Está vendo qual era a ideia? A ideia seria essa, só que os pais nunca passaram isso para os filhos. Se Cristo me dá uma mente nova, se Cristo me dá uma nova mente, se Cristo apaga, Cristo desmancha a parede entre eu e Deus, entre eu e o Espírito Santo, agora eu vou para a faculdade com a minha mente nova e com essa parede derrubada, como seria a minha mente? Ela não teria que ser uma mente melhor, desenvolvida? O que é que acontece conosco? Desprezamos aquilo que Deus nos deu. Aí chega lá, a gente acha que é a nossa capacidade. E a nossa capacidade não é capacidade, é efêmera. Nós perdemos aquilo que Deus nos deu e começamos a usar aquilo que o mundo dá. Sabe o que o mundo dá, irmão? Aquele jeitinho brasileiro de passar no final do ano. Aí o meu filho descobre que ninguém reprova mais. Aí ele não estuda. Ele não estuda, por consequência ele não aprende. Por ele não aprende, por consequência, a palavra certa para isso é aquele bichinho orelhudo, né? Por consequência ele fica assim. E depois queremos culpar Deus e o mundo porque nós não prosperamos. Mas nós não olhamos que nós fomos criados por Deus com a mente perfeita, perdemos ela pelo pecado, recuperamos uma parte dela quando aceitamos a Cristo, e nós não continuamos buscando essa transformação, nós paramos e nos limitamos, e por isso perdemos. Amém, irmãos? Para vocês terem noção de uma coisa, os grandes cientistas do passado, eles eram cristãos e criam em Deus. E hoje isso não acontece. Porque a igreja foi perdendo esse espaço, apequenando. Amém? A bênção da prosperidade, a bênção de autoridade. O filho primogênito, ele era o governante da família. O pai morria, o primeiro filho governava a família. Ele tinha o direito de governar como iria aplicar o dinheiro da família. Ele tinha o direito de escolher quem ia casar com as moças da família. Olha bem, casar com as moças da família. Ele tinha o direito de escolher aonde a família ia morar. Amém? Ele tinha o direito de escolher quem a família ia adorar. Qual Deus a família ia adorar. O primogênito. Ele passava a governar a família. Ele estava no lugar do pai. Ele agora assumia essa posição. Essa era a bênção da autoridade. Olha para mim, irmãos, que representa isso. Por que eu estou falando que representa isso no mundo espiritual? Porque muitas pessoas leem isso aqui, mas não leva para o lado correto e aprendeu, mas não praticou. Nós não nascemos para nos submeter ao diabo, irmão. Mas ele acaba, de certa forma, nos oprimindo e apagando o nosso brilho. Porque ele tira a autoridade que nós temos, que a autoridade só temos quando estamos ligados a Cristo. Ligado a Cristo, temos autoridade no mundo espiritual para exercer sobre a terra essa autoridade. Jesus disse assim, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Vocês ficam aí que eu darei poder a vocês. Autoridade a vocês. E quando vocês receberem essa autoridade, vocês vão... Eu falo governar o mundo não no sentido de ser presidente, de ser vereador, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo no sentido seguinte, que a autoridade seria tão grande que o diabo, para fazer as coisas, teria que pedir permissão para a igreja. Porque ele não faz nada sem pedir permissão para Cristo.
ele tem que obter a autoridade e liberação de Jesus para ter o seu raio de ação, porque senão ele não tem. Então, a igreja exerceria essa autoridade poderosa na terra, como filho primogênito. Quem era o primogênito? O único de Deus e primogênito de Maria. Quem era? Quem? Ele passa isso aos seus descendentes. Quem é o descendente de Cristo? A igreja. Nós temos essa autoridade. Nós fomos salvos por Deus para ter essa autoridade. Então, quem era o primogênito tinha o direito de ter essa autoridade sobre os demais. Mas a sua necessidade de satisfação imediata lhe tira o direito eterno, permanente. Olha para mim, irmãos. Todo pecado é satisfação imediata, efêmera, momentânea. Todo pecado, a satisfação é momentânea. Você quer ver uma coisa? Alguém te faz o mal, você vai lá vingar. A satisfação fica para sempre? Não. Se alguém mata seu filho, você vai lá e mata o filho de alguém, matou o filho de alguém, você trouxe a consequência para você e acabou. A satisfação sua morre ali. Começa agora um problema para a sua vida. Não é mais uma satisfação. O cara deixa a esposa dele em casa e vai adulterar. A satisfação física dele é momentânea, 5 minutos. Terminou, ele volta para casa e acabou. A satisfação é momentânea. Mas o estrago que ele faz no mundo espiritual da vida dele é permanente. É permanente, irmão. A Bíblia diz que o adultério é uma mancha de opróbrio colocada nas costas de quem pratica. Todo mundo que olhar para ele vai ver. Vai acabar quando? Nunca. Toda vez que olhar vai ver. Então, a satisfação é imediata. O estrago é permanente. Quando Esaú escolheu comer um prato de lentilha, ele estava trocando aquilo que Deus deu a ele por direito, algo permanente, futuro, eterno, por algo passageiro, rápido, só se alimentar. Se ele não tinha morrido até ali, não ia morrer por esperar mais um pouco. Bênção da representatividade. O primogênito teria também o privilégio de ser portador da promessa patriarcal. As bênçãos e as promessas de Deus fez inicialmente a Abraão, seguia também a primogenitura, o futuro primogênito. O que Deus havia prometido a Abraão passaria para Esaú, para os filhos de Esaú, para os netos, para os bisnetos, de primogênito a primogênito. Amém, irmão? Esaú despreza essa parte, porque ele não queria esse privilégio. Ele coloca de lado. Seria através deles que Deus governaria aquela família segundo o seu propósito. O primogênito teria a obrigação de escolher o Deus da família e de ensinar a adorar, de ensinar a continuar Deus naquela família. Que privilégio seria esse? De ser sacerdote. De conversar com Deus sobre a família e trazer a lei de Deus para a família. Ser intermediário. Amém, irmão? Isso acontece também hoje, irmão. Acontece hoje. O pai tem esse privilégio. Mas tem muitos pais que jogam o privilégio fora por causa do pecado. E Deus tem que escolher alguém da família para exercer esse cargo de monitorar a família de forma espiritual. Seria do pai? Seria do primogênito, do único da família? Se o pai morresse, o primogênito da família assumiria essa parte. Mas muitas vezes, por causa do pecado e da miséria, ele perde essa questão de representar Deus na família. Irmãos, olha para mim aqui. O sacerdote da casa, o pai da família, ele tem uma responsabilidade muito... Ele acha que não. Ele acha que não. Mas o pai de família, ele tem muitos pais que não estão nem aí para essa questão. Lar, casa, filhos, dado por Deus, você não faz o que quer com eles.
Você pode até fazer o que quer, mas você vai ter que devolvê-los. Ele tem um dono. Não é dado, se vira, estraga. É passado uma herança. A Bíblia diz que filho é uma herança de Deus dada ao homem. A única oportunidade que temos é de ensiná-los, criá-los para exercer o reino de Deus. O primogênito tinha essa facilidade, essa bênção de Deus na vida, de exercer a autoridade de Deus sobre a família e ensiná-los a exercer como cidadãos de Deus na terra. O primogênito tinha essa representatividade, que é hoje representada pelo pai de família. O desprezo às bênçãos da primogenitura. Nós ouvimos quais eram as bênçãos da primogenitura e o desprezo. 1.1, desejou um prato imediato a um banquete futuro. 1.2, preferiu o que era escasso ao que era abundante. 2.3, priorizou o prazer pessoal que o prazer espiritual, ao prazer espiritual. Então, vamos lá, desejou um prato imediato e um banquete futuro. Isso sempre acontece. Por exemplo, Adão e Eva trocam comunhão por uma fruta. Sansão troca comunhão com Deus por colo de uma mulher. Davi troca comunhão de Deus por causa da mulher de um homem. Se você passar todos os homens da Bíblia, você vai vendo a mesma história. A mesma história. Judas troca comunhão com Deus por 30 moedas. Troca o eterno pelo fútil. Que coisa, irmão, eu lendo essa lição, eu passei o dia pensando, eu falei, rapaz, a gente tem mania de perder aquilo que é eterno, permanente, por uma coisa tão passageira, tão efêmera, tão fraca. Por uma briga, por um roubo, por uma discussão, por uma bebida, você troca aquilo que é permanente por aquilo que é passageiro. Esse ato, imagine comigo, irmão. Deus chega uma pessoa e oferece a ele o céu. Fala, olha, eu vou te dar o céu por herança. O que você tem que fazer? Sair do pecado. Você só tem que fazer isso, tem que sair do pecado. Aí de repente o camarada olha para o céu e fala, não, eu prefiro o pecado. Foi a ação de Esaú. A ação dele foi, o que eu quero com bênção de futuro, sendo que eu posso gozar a lentilha agora? O que eu quero com céu, sendo que eu posso prostituir agora? Céu é futuro. Olha a cabeça dos adolescentes de hoje, irmão. A cabeça deles é, eu vou perder isso aqui, mas o céu é daqui 100 anos. Então o que eu prefiro? Eu vou fazer aqui, depois eu confesso. Ah não, qualquer coisa eu confesso amanhã. Vai dar prazo de eu confessar. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Uma coisa é um caminho limpo até Deus. O caminho está limpo. Outra coisa é eu colocar obstáculos no caminho. Eu posso até confessar os meus pecados, mas a distância minha de Deus já está aumentando. Eu posso até ir confessando o que estou fazendo, mas a distância está aumentando. Eu estou confessando, mas a distância entre eu e Deus está multiplicando. Porque cada pecado nos joga para longe de Deus. E cada vez que eu evito o pecado, eu vou aproximando de Deus. A maneira correta é eliminar o que tem para frente, não é colocar mais. Eu olhar os meus defeitos e ir tirando eles, porque já barreiras e pecado eu já tenho demais. Então eu tenho é que ir eliminando. Tem gente que não. Ele vai acrescentando. Ele confessa 1, acrescenta 3. Confessa 1, acrescenta 4.
a distância entre ele e Deus vai sendo colocada. E de repente ele se encontra o seguinte: mesmo ele confessando, ele não tem mais prazer. Você já viu tanto que é ruim a pessoa chegar em você e pedir perdão e amanhã fazer a mesma coisa? E ainda fazer sorrindo? Como é que você fica por dentro? Você fala, não adianta. Então, como Deus já sabe do futuro, quando a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, Provérbios 28:13, acho que é isso. É 28, não sei o que lá. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por quê? Porque Deus está vendo lá na frente. Deus já conhece o futuro, não é? Aí você vai confessar uma coisa que Deus sabe que amanhã você vai praticar de novo. O que eu vou fazer? Eu vou esperar, amanhã você vai fazer de novo. O que você está confessando aqui não é verdadeiro, não é honesto, não é sincero, não é de coração, não é de mudança, não é de transformação. Você só está tentando tirar um peso da consciência. Não porque você não gosta do pecado, abomina o pecado, é porque você gosta dele, mas a consciência pesou, você quer tirar o peso da consciência. Aí você vai lá e fala. Falar é uma coisa, arrepender é outra. Amém, irmão? Erros nós já temos muitos, defeitos temos muitos. Nós temos que ir eliminando. Não é acrescentando, eliminando. Amém, irmão? Amém, irmão? Aí você fala assim, eu venho para a igreja, confessei o meu pecado, eu vim para a igreja, eu sei que eu não sinto nada. A distância é muito grande entre você e Deus. Você foi afastando, em vez de aproximar, tirando, eliminando o pecado, você foi afastando de Deus. E agora quando você entra aqui é difícil. Amém, irmão? Então, olha para a sua vida e começa a eliminar aquilo que atrapalha entre você e Deus. Vamos à frente? Troca, desejou o prato imediato do que o futuro. Preferiu o que era escasso ao que era abundante. Jacó revelou desejo pela primogenitura, pelas bênçãos, pelo espiritual, pelo eterno. Escolheu o caminho errado da conquista. Escolheu o caminho errado. Amém, irmão? Esaú tinha a bênção, mas não queria ela. Desprezou. Jacó queria, mas fez de forma errada. Jacó queria. Porque o importante não é só desejar, é a forma de conquistar. Sabe qual é o erro de muitas pessoas? Querem, eu quero ser obreiro, vou conquistar o pastor. Vou conquistar Deus. Deus vai tocar no coração do pastor. O momento certo, hora certa. Porque se eu conquistar no momento antecipado, vou sofrer, porque eu não tenho graça para aquilo que eu recebi. Eu quero o peso de ser evangelista. Eu quero o peso, mas não tenho força para carregar o peso. Vou ter alguns anos para frente, porque vou enfrentar problemas e isso vai me fortalecer. Então eu vou pagar o preço por aquilo. Eu falo pagar o preço, mas não existe pagar preço. Eu vou ter um tempo de fortalecimento da minha vida espiritual para começar a carregar o peso. Aí o meu cargo de evangelista, a minha função só vai começar a dar fruto daqui a 5 anos. Porque eu vou saber entender e como fazer ele. Amém, irmão? Amém, igreja? Então, muitas vezes eu quero algo, mas eu exerço um caminho diferente. Por exemplo, eu quero ter um cargo na igreja, mas eu vou derrubar quem está na frente, para eu derrubando ele, eu apareça. Não, você não aparece nunca, irmão. Ninguém ocupa lugar de ninguém. Lugar de pessoas são únicos. Ninguém ocupa o lugar de ninguém no reino de Deus. Não tem isso. Isso não existe. Fulano não ocupa o lugar de ninguém. Por exemplo, pastor Abigail, o pai, foi conduzido ao céu. Pastor Abinaí assumiu. Pastor Abinaí assumiu o lugar do pastor Abigail, pai. Não. Pastor Abigail, pai, ele cumpriu
cumpriu o seu ministério, saiu com o ministério cumprido. O filho começou o ministério. É tanto que o que Deus está fazendo na fama hoje é o dobro do que ele estava fazendo, do que ele ia fazer no ministério de Abigail. Por que isso? É porque Deus vai abençoar mais o Abinaí? Não, é porque são ministérios diferentes. Amém, irmão? Chega na fama hoje e vê a forma que está sendo tratado. Olha como é as coisas organizadas, a forma que é organizado. Por quê? Abinaí, o pastor do presente, pastor Abigail, o pastor que era. O que eu estou dizendo para você, irmão? Ninguém ocupa o lugar de ninguém. O seu lugar é o seu lugar. Conquiste ele. Conquiste Deus no seu lugar. Amém, irmão? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Priorizou o prazer pessoal do que o propósito espiritual. Eu não vou muito além nessa questão de ocupar lugar, irmãos, que eu acho que cada pessoa sabe muito bem que é indefinido. O dia que eu sair daqui, quem vir para aqui não é eu. O grande erro da igreja é tentar fazer com que o pastor novo seja o pastor antigo. Isso não existe. O pastor Juscelino é um, o próximo que vir é outra pessoa totalmente diferente, trabalha de forma diferente, Deus vai usar ele de forma diferente. Aí a igreja não recebe. Não, entenda isso. Cada um tem o seu lugar no reino. E tudo tem o tempo. A hora certa de Deus tirar e de Deus colocar. Deus faz essa transição a hora que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. Igual fez com o pastor Abigail, igual faz com muitos outros. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu já vi muitas pessoas olhar para o pastor Antônio Martins da Roça e falar, ele não tem capacidade de dirigir essa obra. Só que nenhum homem fez o que ele fez em Minasul. Porque a capacidade vinha de Deus e não pessoal. Eu já vi muitas pessoas se sentir superior a ele. Achava ruim porque ele, se fizer isso aqui na igreja, que todo mundo vai cair da fé, sabe ver? Por blasfema. Pastor Antônio Martins da Rocha, o culto estava tocando. Dava 9 horas, ele levantava, pegava a Bíblia dele e disse: embora. Existe uma ordem, irmãos. O culto começa a tal hora e termina a tal hora. O que passar disso é maligno. E o povo achava ruim? Achava. Tira o cabo do PC azul aí. Aí, viu? Olha para mim, irmão. Então, o que acontece? Você quer que eu pregue sem? O que acontecia? Ele levantava e ia embora. Podia ser qualquer culto, podia ter prefeito, podia ter autoridade, podia ter quem quisesse lá dentro. Podia ter sentado quem quisesse no púlpito. Ele levantava e ia embora. Muitas pessoas questionavam ele por isso. Ah, o pastor não pode fazer isso. Pode, ele é o pastor. Ele era o pastor, ele tinha direito de fazer o que ele quisesse fazer. Brigava, falava, via gente falar dele. O pastor não pode fazer isso com a gente está pregando, ele levanta, senta e vai embora. Fala, mas termina 9 horas, irmão. Se você passou das 9, ele foi embora, ele é o pastor. Quando ele estava indo embora, ele estava dizendo assim: o culto AK, estou embora. Essa mensagem não acabou, o problema é de vocês, mas eu... é falta de educação. Não, irmão, não era falta de educação. Era dele. Ele prestou um trabalho em Minasul magnífico. Excelente. Uma obra transformadora. Amém? Amém, irmão? Vamos à frente. Priorizou o prazer pessoal ao propósito espiritual. A profanação é um pecado que trata comum aquilo que é sagrado. Isso aqui eu já falei na igreja várias vezes. Quando o seu filho tratar as coisas de Deus comum, tome cuidado, Deus vai jogá-lo fora. Já falei várias vezes. Se você pegar um instrumento da igreja e tocar música, Deus vai te jogar fora. Parece ser natural, mas é sagrado.
Se você vir para dentro do templo fazer artimanhas do mundo aqui, Deus vai te jogar fora. Lá na igreja do setor Santa Luzia, um grupo de adolescentes foram para dentro da igreja e jogou bola dentro da igreja. Tirou as cadeiras, eu estava viajando, e jogaram bola dentro da igreja. Deus jogou todos eles fora. Uns foi morto com um tiro nas costas, outros foi morto com um tiro na cabeça, outros ficou paralítico, outros virou traficante de drogas, outros ficou doido. Não estou mentindo, não pode perguntar. Ficaram doidos, entraram em problema, desviou da igreja. Todos, Deus falou assim, ó, chega. Não trate o que é sagrado como comum, porque não é comum aonde Deus está, irmão. Aonde Deus está, não é comum. Não é comum. Isso envolve computador, casa sua casa. Se você consagrar sua casa a Deus, tome cuidado com o que você faz com ela. É de Deus. Isso envolve tudo. Não é comum. E eu já vi muitas pessoas fazerem isso. É por isso, irmão, que eu falo, você tem filho? Tem. Não deixa ele ficar tratando isso aqui como se fosse qualquer lugar, que ele corre, o culto está acontecendo, o filho está andando, Eu já vi filho de crente aqui que vai no banheiro 10 vezes. Filho de crente aqui pegou o rolo de papel higiênico, moça, de 9, 10 anos, 8 anos, foi lá, pegou 2 papel higiênicos, enfiou dentro do vaso das mulheres, entupiu o vaso. Atitude delas, isso é atitude de igreja, irmão? Atitude delas. A irmã Yolanda sabe do que eu estou falando aqui, ela viu. Você deixa o seu filho tratar como comum aquilo que é sagrado, no futuro Deus joga ele fora, você pergunta por que ele desviou e não volta. Então, aprenda. Culto acontecendo, quem está presente, irmão? Quem está presente, irmão? Aí seu filho fica, levanta, sai, vai no banheiro, volta, levanta, sai. Cadê a educação? Cadê a reverência? Quem está aqui? Deus. Então explico para ele, quem está aqui é Deus, e você respeita ele. Pergunte meus filhos. Meus filhos, vocês tocam, o Jackson está lá em casa, ele sabe disso. A igreja, assim, não toca no nome dela, ela é noiva do Cordeiro. Não fale. Ela tem defeito, mas ela é noiva. A igreja não fale isso. Meus filhos sabem disso, porque ela é noiva do Cordeiro. E qualquer homem fica bravo quando toca naquilo que é seu. Amém, irmão? Não torne comum aquilo que é sagrado. Deus te joga fora. Aconteceu com Esaú. Você vê que Jacó vai receber realmente a bênção de Deus depois do vale de Jaboque. Ele conquistou tudo, mas não tinha nada. Conquistou tudo, Deus deixou ele prosperar, conquistou tudo. Mas chegou o dia que Deus falou assim, agora é a hora, né, Jacó? Você não é crente, você fez tudo errado, você conquistou tudo errado, agora você vai ter que acertar comigo no vale de Jaboque. Aí lá começa a guerra de Jacó, e lá ele é transformado em príncipe. De enganador, mentiroso para príncipe. Talvez Deus está esperando só isso de nós, irmão. Encontrar com Ele no val e confessar os nossos pecados e mudar de vida. Aí começa a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Ah, pastor, não sou abençoado. Talvez Deus está esperando você encontrar com Ele e ser transformado. Efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Buscar o que não pode mais ter. Isso aqui é perigosíssimo. Nem mesmo com lágrimas Esaú conseguiu. Eu sempre falo isso na igreja. Não trate Deus como se fosse seu amiguinho. Pode ser que o dia que você voltar ele fala. Muitos adolescentes fazem isso. Um dia você volta e Deus fala, não quero. Uma bênção inferior. Esaú, você vai receber, só que a sua bênção é menos do que a de Jacó. Porque agora você não é o primogênito escolhido. O que é de Jacó, o que é seu, é seu. Ah, mas Jacó foi enganador, mas você desprezou. Alguém pegou aquilo que você desprezou. Olha para mim, irmão. Isso acontece, na igreja acontece. Você está na igreja, seus filhos estão na igreja, fica aqui na igreja. Não cresce, não aprende, não respeita. Vem um de fora e toma o seu lugar. E você, tomou o lugar do meu filho. Não tomou o seu lugar. Você desprezou aquilo que era seu. E Deus deu para outra pessoa. Mesmo que o outro ainda está em pecado. Mas Deus sabe que ele vai mudar de vida e vai ficar aqui.
É o que aconteceu com Jacó. Amém? Uma mágoa interior. Agora Jacó vai encontrar com aquilo que ele semeou. Olhe para mim, irmão. Gálatas. Tudo aquilo que o homem plantar. Tudo aquilo que o homem plantar. Seja crente ou não crente, tudo aquilo que o homem plantar, não plante. Porque vai nascer. Jacó plantou. Nasceu? Nasceu. Só que antes da colheita ele foi no dono da seara. Antes da colheita ele correu para o dono da seara. E falou: Senhor, se o Senhor não intervir, a minha colheita é maligna. Olhe para mim, irmão. Tome cuidado para que as suas ações não tornem sobre você algo que vai destruir a sua vida. Então não plante. Nunca planta, irmão. Evite plantar. Evita plantar. Se você puder evitar, evita plantar, porque vai nascer. Ah, mas eu posso plantar coisas boas. Plante multiplicado coisas boas, porque vai produzir. Amém, irmão? Vai produzir. Na hora certa, Deus vai dar a você aquilo que você plantou. Pastor, mas eu plantei tanta coisa ruim, como é que eu faço? Corre no dono da colheita. Vai no dono da seara. Converse com o dono da seara. Se você conseguir fazer igual Jacó, irmão, encontrar com ele, segurar nele e falar: Senhor, se for preciso que eu manque, deixa eu mancar, mas não deixa eu colher. Eu prefiro mancar do que colher o que eu já plantei. A Bíblia diz: é melhor entrar no céu cego do que no inferno com os dois olhos. É melhor entrar no céu mancando do que andando normal no inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Então, se for para arrancar um pedaço ou ficar mancando, vai no dono da seara, fale com ele, fale: Senhor, se eu tenho que sair mancando, que saia, mas não deixa eu colher o que eu plantei. Se você conseguir convencê-lo, pode ser que você não colha. Mas a regra é: tudo que você semear, você vai colher. Não trate como efêmero e banal aquilo que Deus te deu. Sabe por que eu chego no culto mais cedo? Sabe por que muitos pastores não fazem isso, irmão? Cuido do reino, vou atrás, faço visita, porque Deus me deu. E eu não trato. Tem gente que pega um cargo e trata de forma efêmera, como se não fosse nada. Vai colher. Deus vai colocar outro no seu lugar e você vai ter que depois se rebolar e se virar. Trata as coisas de Deus com carinho. Não plante errado, você vai colher. Tudo que nós plantamos, irmão, ele nasce e dá uma colheita excelente. O terra boa se chama mundo espiritual. Mundo espiritual é uma terra maravilhosa. Ela nunca falta adubo e nunca falta chuva na hora certa. Ela chove constantemente sobre ela e a terra tem sempre adubo, porque tudo que planta, nasce. Vamos colocar de pé? Então, Esaú perdeu aquilo que era, olha bem, Esaú perdeu o que era dele. E ele tinha tudo de qualificado para ganhar, para ser. Ele tinha que ser forte, ele era forte. Ele tinha que ser líder, ele era líder. Ele tinha que ter atitude de homem, ele era homem. O único erro de Esaú era desprezo. Desprezou as coisas sagradas. Amém? Mas nós estamos aqui hoje para aprender. Dá tempo de você olhar para você e ver o que você está tratando de forma efêmera ou fazendo aquilo que não agrada a Deus. Dá tempo de você pedir perdão, mudar de vida, antes que você colha o que você está plantando. Irmãos, tudo que nós recebemos de Deus, um dia nós vamos ter que aparecer com as mãos na frente dele. Cargo, seja ministerial, ou seja função local, filhos, dinheiro, casa. Tudo que Deus te dá, um dia você vai ter que apresentar diante dele. Tudo. Aí a pessoa fala: mas eu estou bem, está tudo bem na minha vida. Psiu.
Sabe qual é o meu maior medo? Olha para mim, irmão. Meu. Colher na velhice aquilo que eu plantei na juventude. Porque enquanto você é novo, você colher, você consegue passar. Mas depois você está velho, irmão. Então, cuidado. Talvez tudo estar bem, Deus está falando assim, pode deixar. A hora que você inteirar 60, nós começamos a colheita. Aí não é a hora mais de colher, irmão. Aí seria a hora de colher o bem, né? Mas tem muita gente que deixa para a velhice. Então mude hoje. Mude hoje. Senhor Deus, quero pedir ao Senhor graça e perdão, e que a sua misericórdia seja sobre nós. Pai, tome-nos nas suas mãos, e a presença do Senhor seja conosco. A mão do Senhor seja, ó Pai, magnífica. Que o seu Espírito, ó Pai, possa trabalhar conosco. Perdoa os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas atitudes e nos ajuda a ser diferente amanhã. Nos ajude, ó Pai, a tomar uma posição diferente. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Podeis assentar. O Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa aqui, irmão. Quando eu tomo uma atitude, irmão, quando eu tomo uma atitude, ou quando eu decido alguma coisa, para você, pode ser que eu esteja agindo de forma má, ruim. Mas o que eu estou agindo é segundo aquilo que Deus quer que haja. Talvez você olhe e fale, o pastor tomou uma atitude ruim, isso é mal, isso aí vai machucar os outros. Mas Deus me deu autoridade para fazer aquilo. O que eu não posso deixar é pessoas quererem entortar o reino e crescer torto e achar que vai fazer torto. Aí para mim cortar tem hora que machuca, né? Uma árvore para nascer reta, ela precisa nascer reta do chão. Depois que ela está em cima, que ela entorta, ela não fica mais reta. Enquanto ela é pequena, dá para você ajeitar ela, mas depois que ela cresce, você não desentorta ela, você tem que cortar. Muitas vezes é obrigado a gente cortar, irmão. Aí o pai acha ruim, a mãe acha ruim, o filho acha ruim, fulano acha ruim, o obreiro acha ruim, mas o pastor não tem que olhar isso, ele só tem que cortar. Aí ele é mau, ele não presta, ele é ruim, ele mata, mas ele tem que cortar. Amém, irmão? Amém? E isso já aconteceu muito, igreja, irmão. O Santa Luzia hoje está abençoado, mas quando eu estava lá, para mim poder colocar a obra nos eixos, eu tive que cortar. Na época teve gente que falou mal de mim, torceu, o pastor não presta, isso é maldade, isso é... Era uma ação que eu tinha que fazer, e eu fiz imediato. 2 anos depois, a pessoa chegou em mim e falou assim, rapaz, mas o senhor nunca fez uma coisa tão certa igual aquela. Eu falei, mas você foi contra, né? Tem hora que a gente tem que cortar. Olha para mim, irmão, e você pode ter certeza que eu tenho coragem de cortar. Pastor, por quê? Porque eu devo um respeito e uma honra a primeiro, mesmo que doe em você e doe em mim, mas primeiro, Deus. Em nome de Jesus. E eu não observo essas coisas. Se eu tenho que cortar,